Olá, eu sou Jackson Batista, acadêmico de jornalismo, e estamos começando mais um Revista Fevale Podcast On Cursos Fevale Responde. E hoje estamos aqui na Pinacoteca, no Campus 1, para falar sobre o curso de Artes Visuais. E estamos aqui com a professora e coordenadora do curso, Lovane Vomer. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Um prazer muito grande receber vocês aqui no Campus 1, no nosso espaço da Pinacoteca. Professora, para a gente começar, pode falar um pouco sobre o espaço que a gente está aqui hoje, o que acontece aqui, como que os alunos utilizam o espaço? Bom, este aqui é um dos muitos espaços que nós temos aqui na Universidade Fevale, que são voltados à difusão das artes. Então, aqui na Pinacoteca, como vocês estão vendo, né, puderam ver aqui, é um espaço de exposição. E neste momento nós temos uma exposição de um projeto de extensão que é o Circular. Então, são produções de acadêmicos e ex-acadêmicos, né, alunos e ex-alunos, que, embora não estejam mais cursando artes, porque já se graduaram, continuam participando dos nossos projetos. E além da Pinacoteca, que está aqui no Campus 1 da Universidade Fevale, que é onde o curso de Artes Visuais começou há mais de 50 anos, né, ele é um dos cursos mais antigos da Universidade Fevale. E tem também outros espaços, como o Espaço Arte 1, que fica junto ao Salão de Atos, aqui do Campus 1 também. Temos o Espaço Arte 2 lá no Campus 2, na Cidade dos Containers. E tem também um espaço super privilegiado no próprio Teatro Fevale, que são espaços dos quais os nossos acadêmicos usufruem, e também espaços voltados para a difusão das artes junto à comunidade de Novo Hamburgo e região. Professora, o que são artes visuais? Bom, o que são artes? A gente poderia ter uma aula aqui, ficar o dia todo descrevendo, dizendo o que é arte, né? Nós trabalhamos aqui na Fevale no sentido das diferentes manifestações artísticas, né, nesse viés, e pensando nas diferentes linguagens artísticas. Então, as linguagens artísticas, elas têm muito a ver com o sensível, tem muito a ver com a criatividade, tem muito a ver com estética e tem muito a ver também com estudar a história da arte, história da humanidade. Por quê? Porque as manifestações artísticas, elas fazem parte da expressão humana. Então, aqui no curso de Artes Visuais da Universidade Fevale, nós vamos estudar nessa perspectiva. Vai ter a parte histórica, para que nós possamos compreender a arte como expressão da humanidade e ao longo dos tempos. E também nós vamos trabalhar, dentro dessa perspectiva histórica, a própria manifestação artística e o papel que as artes e essas diferentes manifestações ocupam na atualidade. Além dessas temáticas, o que mais o acadêmico vai encontrar na sua trajetória dentro do curso? O nosso curso aqui de Artes Visuais, tanto bacharelado quanto licenciatura, ele é um dos únicos aqui da região, né? E o que os nossos alunos vão encontrar? Vão encontrar um curso de artes que, embora tenha mais de 50 anos, soube, no decorrer do tempo, acompanhar toda essa mudança econômica, política, social, nós podemos dizer, da sociedade. Então, os nossos acadêmicos, eles vão primeiro ter contato com uma infraestrutura que é de ponta, né? Nós temos laboratórios e ateliês nos quais os alunos vão poder, de fato, colocar a mão na massa nas diferentes linguagens artísticas. Então, é o desenho, é a pintura, é a linguagem tanto bidimensional quanto tridimensional, né? Vai trabalhar, por exemplo, com a produção desde o início até nós termos, por exemplo, uma exposição que pode partir da argila, mas que vai ter todo o processo, inclusive, de como esse material deve ser queimado no forno para efetivamente que não quebre, né? Então, são diferentes linguagens, porque os acadêmicos, em geral, chegam porque eles gostam ou da pintura, ou do desenho, ou então de tecnologia e arte. E a proposta é que eles possam ter contato com diferentes linguagens, para que dentro desse universo possam também se descobrir e conhecer outras linguagens. Então, no nosso currículo atual, nós não trabalhamos as linguagens de uma forma separada,
mas de uma forma conjunta, pensando que não necessariamente uma obra de arte precisa ser só fotografia. Eu posso usar fotografia, por exemplo, junto com outras linguagens, que é um pouco do que essa exposição aqui, por exemplo, nos mostra, né? Pode falar um pouco sobre a exposição que está acontecendo aqui na Pinacoteca? Claro. Então, essa é a exposição de um projeto de extensão e mostra os 15 anos desse projeto. Então, desde o início, né, são produções que mostram também o processo de criação dos alunos e, ao longo desses 15 anos, o que foi produzido. Então, cada aluno tem um pouco de cada um dos participantes dessa mostra, que é comemorativa aos 15 anos do projeto circular. E são trabalhos de acadêmicos formados já na universidade, na Fevale, ou são ainda de estudantes que estão nesse caminho ainda? Tem ambos, né? Tem tanto de alunos que são nossos ainda, nossos sempre são, né? Porque quem estudou na Fevale sempre é Fevale, né? Mas são alunos já graduados que continuam fazendo parte do circular, né? Que a inserção dos nossos acadêmicos, tanto em projetos de pesquisa quanto de extensão, também é um diferencial. Porque a ideia é, por exemplo, falando do projeto circular, é que os alunos possam ter essa inserção já no mercado de trabalho, por exemplo, na produção das suas artes e também pensando o que eles vão fazer fora, no mercado. Então, eles participam de exposições, participam de amostras, participam de feiras com aquilo que produzem no circular, por exemplo. E, prof, qual que é o perfil do estudante, do acadêmico de artes visuais? O perfil do acadêmico de artes visuais, eu não gosto de estereótipos, né? Eu acho que a gente não tem assim, o aluno do artes é assim. Mas precisa ser um aluno que se propõe a olhar para o mundo e enxergar o que talvez num olhar rápido as pessoas não enxerguem, né? Ter essa sensibilidade, ter uma percepção aguçada, ter muita vontade de experimentar, porque a artes é experimentação também, né? Então, eu diria que, mais do que um perfil, são algumas características que a gente vai também desenvolvendo ao longo do curso, algumas habilidades que são bem importantes. Mas é essa vontade de se jogar, essa vontade de fazer, essa vontade de experimentar, de estudar diferentes possibilidades. E quais são as principais disciplinas no curso e os assuntos abordados dentro dela? Bom, como eu mencionei anteriormente, nós partimos de um pressuposto histórico, né? Então, nós vamos estudar a história das artes, não no sentido teórico, ou pensando lá em escola, que a gente vai estudar história para alguém perguntar como é, mas para compreender essa evolução das manifestações artísticas ao longo da história, né? Então, paralelo a isso, nós vamos ter aquelas disciplinas que vão efetivamente tratar das diferentes linguagens, tanto da linguagem bidimensional quanto da linguagem tridimensional. Além disso, pensando num currículo voltado às necessidades, a toda a questão da tecnologia, né? Então, como a tecnologia se alia às artes, né? Não no sentido de uma é mais ou menos importante, mas no que as artes podem contribuir tanto para a criação artística quanto para a difusão das artes. Então, é um currículo super inovador, eu diria, né? É uma organização modular, então isso faz com que os alunos cursem de 2 a 3 componentes curriculares por semestre, né? Ou até 5, vai depender da organização de cada aluno. E esses módulos, eles se conversam, né? Pensando que o trabalho com artes, por exemplo, ele é um trabalho que não é eu vou ver fotografia, então agora eu vou entender todo o processo da fotografia, ou vou fazer uma xilogravura e vou entender todo o processo. Sim, eu vou entender o processo, mas eu também vou aplicar. Então, ele é um curso muito prático, né? A teoria, ela vai servir para embasar a prática, e os nossos ateliês são espaços onde, efetivamente, essa mão na massa vai acontecer. E onde o acadêmico pode fazer suas horas complementares, seus estágios, aqui dentro da Fevale?
O curso de licenciatura tem diferentes espaços escolares, onde muitos dos nossos acadêmicos realizam seus estágios não obrigatórios, né? Aqui na Escola de Aplicação, inclusive. Além disso, os estágios obrigatórios, né? A Fevale tem parcerias e convênios com escolas, com os municípios da região, então também podem acontecer em escolas públicas. E o bacharelado vai ter um vasto campo de atuação frente à cultura em especial, né? Então, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, muitos dos nossos acadêmicos atuam na Secretaria de Cultura, atuam em museus, né? Que faz todo esse trabalho, muitas vezes, de assessoria, de curadoria. Nós temos espaços de arte aqui em Novo Hamburgo e região. Então, o nosso curso, em certa medida, contribui muito para o desenvolvimento regional, pensando no viés das artes, né? Nesse olhar para o outro pelo viés das expressões e das manifestações artísticas. E, prof, para a gente já ir se encaminhando para o nosso encerramento aqui dessa primeira parte, gostaria de deixar um último recado para os futuros acadêmicos de artes visuais? Com certeza. Então, eu convido a cada um e cada uma que tem curiosidade sobre as artes, que tem vontade de cursar artes, que venha nos conhecer, venha conversar conosco, porque, de fato, nós temos aqui na Universidade Fevale um mundo de possibilidades. Então, venham, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir e conhecer muito mais do que imaginam que sejam as artes visuais. Muito obrigado pelo seu tempo, prof. Sempre às ordens. E conversamos nessa primeira parte do podcast Revista Fevale, Cursos Fevale Responde, com a professora e coordenadora do curso de Artes Visuais da Fevale, Lovane Volmer. Agora fique com a minha colega Lana Maldaner, que irá conversar com uma acadêmica do curso de Artes Visuais. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Jackson. Então, seguimos agora com a segunda parte do podcast Revista Fevale, Curso Fevale Responde. Meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Então, nesse segundo bloco, a gente vai tirar algumas dúvidas e ouvir sobre a experiência de uma aluna do curso de Artes Visuais. Quem está comigo é a acadêmica Amanda Noé. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Amanda, para começar o nosso bate-papo, tu pode falar um pouco como se deu a escolha da graduação e em qual semestre tu tá? Bom, eu estou no 4º semestre, então eu sempre fui das artes visuais, desde pequena sempre desenhei, pintei, e a partir do curso de artes eu comecei então a praticar a gravura, onde a gente faz aqui nos ateliês mesmo, no Campus 1. E em qual semestre tu tá? No quarto semestre. E agora sim, quais as disciplinas e as cadeiras que tu mais se identificou até agora no curso? Práticas, teóricas, assim, para ti? As práticas. Sempre as práticas, mas as teóricas eu sei que são muito importantes, principalmente história da arte, então as questões da arte contemporânea em si é muito importante, mas as práticas é as que eu mais gosto. E qual é a tua cadeira favorita, assim, até agora no curso? Pintura 1. E como é que é essa aula? É com o professor René, então ele é um grande pintor, né, renomado, então ele dá essa disciplina onde a gente aprende todos os tipos de técnicas, desde lá do Renascimento, também técnicas que a gente chama têmpera-ovo e encáustica, onde é feito com cera de abelha. O pigmento é diluído na cera de abelha, a gente usa ele fervendo, assim. Então, que diferente, né? Bem legal. E tem alguma cadeira que tu sabe que tu vai ter e tu tá muito ansiosa para fazer, assim? Eu acho que o TCC. Eu o quero, TCC. assim, isso. Que é um projeto, né? Não é um projeto. Que normalmente os TCC Sim, são. é bem diferente, então é bem pessoal. E eu espero que ele chegue logo. E tu já tem algum tema para ele, alguma ideia? Eu gosto bastante de temáticas onde trabalha a cultura e também questões do feminino, assim, então o empoderamento. E tu já trabalha na área ou tu pretende trabalhar, já tem algum em mente? Ainda não trabalho na área, mas eu pretendo seguir, então, em exposições, né, fazendo exposições, ou até em montagem de exposições. Eu tive a oportunidade de participar de uma montagem de exposição em 2022 no Teatro Fevale. Ai, então, que show! Foi muito legal. Como é que foi, assim, essa exposição? A temática era Cartografias da Desilusão Colonial. Foi com um projeto de iniciação científica chamado Território Nômade, onde as pessoas do Brasil todo e do mundo, contando com 7 países, enviaram arte postal para nós, e daí a gente selecionou e expôs no teatro. Foi muito legal.
E até agora, assim, no curso para ti, qual o maior desafio até o momento relacionado às cadeiras, aos trabalhos em grupos, por exemplo? Eu acho que para mim é a justificativa. Então, a gente conseguir justificar de forma clara todos os nossos trabalhos, principalmente os práticos, sabe? Conseguir trazer para a pessoa o que a gente quer transmitir, sabe? Em grupos, em geral, normalmente é mais complicado de fazer Sim, isso. cada um tem uma ideia e tentar unificar ela é complicado. E tu já teve a oportunidade de conhecer alguém do mercado de trabalho, alguma visita técnica, alguém que veio aqui no Campus 1 na Fevale para falar um pouco sobre a profissão? Sim, a gente teve então a visita, né? Quase todos os meses nós temos exposições aqui na Pinacoteca. E o artista, então, ele vem e conversa sobre o seu processo de criação, né? Então, a gente tem um pouquinho dessa troca, dessa experiência com o mercado de trabalho, com o mundo do artista em si, sabe? Como o artista visual que produz sua arte e trabalha com isso. E tu já expôs algum material aqui na Pinacoteca do Campus 1? Aqui na Pinacoteca ainda não. Normalmente são trabalhos de pessoas que já se formaram ou que estão participando do projeto circular, que nem está acontecendo agora. Então, para encerrar aqui o nosso bate-papo, tu tem algum último recado para um futuro colega que quer fazer o curso de artes visuais e está em dúvida ou, enfim, né, está pesquisando ainda diretamente para a câmera? Deixa eu pensar. Não sei. Eu acho que se você pretende fazer, então, artes visuais, ou se você tem, assim, facilidade nas artes, eu acho que você deve fazer. Principalmente porque eu fiquei muito em dúvida entre design e artes visuais. E escolhi artes visuais e pensei que, nossa, não vai ter mercado de trabalho, mas se você faz o que você gosta, vale muito a pena. É o que conta no final, né? É o que importa. Então, Amanda, agradeço muito a tua participação aqui no Obrigada. Podcast e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente hoje. Obrigada. Neste episódio do curso Fevale Responde, a gente conversou com a professora e coordenadora do curso de Artes Visuais, Lovane Vomer, e nessa segunda parte a gente conversou com a acadêmica Amanda Noé. O Podcastão é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A produção é dos meus colegas Jackson Batista, Ramon Ferreira, Salles Maioli e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcast1Revista Fevale, que vocês podem acompanhar apontando a câmera aqui para a tela com o QR Code. Lá vocês vão ter acesso ao Instagram, YouTube e Spotify. Muito obrigada e até a próxima!